As multidões nas ruas pediram intervenção, mas não é no sentido de fazer um golpe antidemocrático, é o contrário. É um golpe pela manutenção da liberdade, da democracia. Foi um fracasso as manifestações de sábado e eu explico. Houve uma aglutinação de muita gente, 5, 6 quarteirões, na Paulista. Fica cada vez mais claro, em tempos de rede social, não importam os fatos, mas como os fatos serão distorcidos ou transformados em novas narrativas depois. Uma manifestação, muitos tipos de repercussão. Um fato, milhões de pontos de vista e o poder de alterar o rumo da história. E aí? Suave, tranquilo, por coincidência, mais uma semana analisando comunicação e grande mídia. Você já teve a sensação de que alguns determinados tipos de assuntos se repetem na imprensa com mais força do que outros? Já notou que às vezes um assunto importantíssimo e que todo mundo está falando é simplesmente deixado de lado? Já notou que em algumas notícias um certo tipo de palavra é escolhido em detrimento ao outro? Bom, nada disso é sensação. Todas essas percepções são reais e estudadas por teorias da comunicação há décadas, como a Agenda 7 e o modelo de propaganda de Chomsky. E o mais óbvio seria dizer, a grande mídia não é parcial, manipula e neutro só sabão líquido. Ok, mas isso até o Olavo de Carvalho sabe e repete para o seu rebanho que é preciso destruir o jornalismo. Como sair desse ciclo interminável de mídia sem destruir a importância da liberdade de informação? Como gurus charlatões nascem do ataque à mídia? Quais são os 5 filtros de manipulação da mídia? E o mais importante, como interferir e alterar os erros da grande mídia? Essas são algumas perguntas que vão nos guiar no vídeo de hoje e que eu me esforcei para responder. Então, já senta seu dedo no like, faz um comentário no vídeo para engajar e vamos em frente. Se você quiser entender como qualquer sociedade funciona, um dos caminhos é entender quem está na posição de tomar as decisões que determinam o funcionamento dessa sociedade, certo? Uma das instituições que conseguem produzir pautas na sociedade são os veículos de grande mídia, a imprensa. A percepção sobre esse poder da mídia começou lá nos anos de 1940, quando diversas teorias da comunicação apareceram para compreender qual o papel da notícia na vida das pessoas. O Agenda Setting, por exemplo, é uma dessas hipóteses. Para Maxwell McCombs e Donald Shaw, os proponentes dessa hipótese, nós consumidores tendemos a considerar mais importantes e relevantes os assuntos que ganham maior cobertura jornalística. Assim, a mídia conseguiria imprimir não só sobre o que vamos falar, mas como vamos falar. Já o modelo de propaganda política é um modelo elaborado por Edward Herman e Noam Chomsky no final da década de 80 e sugere que os veículos de mídia irão constantemente produzir conteúdos de notícias que estejam alinhados com o interesse das elites políticas e econômicas que financiam aquele veículo específico. Ou seja, no modelo de propaganda, o jornalismo não tem apenas a imagem de combate e investigação ao lado mais fraco. Agora, a máquina por trás do jornalismo passa a ser analisada. E antes que já meta o pau no vídeo chamando tudo isso de conspiração, eu proponho um raciocínio bem simples para entender a validade desse modelo. Acho que ninguém discorda que o fluxo de informações está cada vez mais acelerado, certo? Além do indivíduo não ter tempo para ver todas as notícias sobre o que está acontecendo, os jornais também têm seus espaços limitados para ver o que vira ou não vira notícia. Por isso, no modelo de propaganda, a produção das notícias está em constante conflito de interesses entre o real fazer do jornalismo, noticiando aquilo que o poderoso não quer que ninguém saiba, e a pressão que os próprios noticiados têm sobre os jornais. Para balancear essas tensões de interesse, o modelo propõe que as grandes mídias utilizam pelo menos 5 grandes filtros que determinam quais serão os tipos de notícia apresentada, classificando os fatos numa hierarquia de importância de notícias. Vamos ver qual é cada um desses filtros? O primeiro filtro é econômico e de propriedade. Mídias de massa são gigantes corporações. No Brasil, em especial, a concentração de propriedades da mídia é ainda mais massiva. E podemos lembrar que apenas 5 famílias controlam cerca de 50% dos principais veículos de comunicação nacional. A família Marinho, com o grupo Globosat, detém mais de 30 canais de TV, mais de 10 de rádio, além da atuação na internet. A família Saad, do Grupo Bandeirantes, e a família Macedo, do Grupo Record, têm 5 veículos na TV cada um, seguidos da família Sirotsky, da RBS, com 4 veículos, e a família Frias, do Grupo Folha, com 3 veículos.
Isso sem contar os políticos das micro-regiões do país, que têm pequenas rádios, entidades religiosas que cresceram seus cultos a partir da comunicação de bairro. Ou seja, é poderoso. E como não há nenhum tipo de regulação sobre os grandes monopólios, o mercado da comunicação surfa na linha do legal e tem uma só finalidade, como todas as empresas: lucro. Então, é importante saber que nada está acima do lucro, e o jornalismo crítico que possa ter qualquer tipo de impacto econômico ficará em segundo lugar na disputa entre as necessidades do que se noticiar. Se pegarmos, por exemplo, o domingo pós-manifestações 29M contra Bolsonaro, dá para enxergar bem o que eu estou querendo dizer. Apesar de gigantescas, as manifestações não ganharam capa de jornal como era de se esperar. Pelos jornais, o Brasil estava ótimo. No Estadão e no Jornal de Minas, a capa era sobre as belezas do turismo em plena pandemia. No jornal O Globo, o destaque era o elogio ao falso crescimento do PIB. No Zero Hora, uma matéria sobre despoluição. Todos retratos de um Brasil perfeito. Os que deram capa foram Agora e Folha de São Paulo, que pertencem ao mesmo grupo de interesses, e que se acertou dessa vez, fugiu do seu padrão omisso histórico, como veremos mais à frente. O segundo filtro de Chomsky-Hermann é a publicidade como principal fonte de renda. Isso é simples de entender. A maioria dos veículos não se sustenta apenas com assinatura. Jornalismo de qualidade custa caro, e para se manter rentável, a maioria dos veículos de mídia depende de dinheiro de publicidade para garantir a maior fatia de seu lucro. Isso, naturalmente, filtra o tipo de notícia e apuração que o editorial do jornal terá. A Record, por exemplo, foi muito mais descarada. Em seu site, apesar de dizer que as manifestações eram contra Bolsonaro, a manchete simplesmente mentiu, manipulando os motivos das manifestações, mesmo dando o conteúdo correto no corpo da notícia. Na TV, o destaque foi o mesmo. Ainda pela manhã, houve manifestação na região central do Rio de Janeiro. O grupo pedia vacina para todos. Durante a caminhada, houve aglomeração. Em Recife, a manifestação, que seguia pacífica, terminou em confronto com a polícia, quando um grupo tentou seguir por um trajeto não autorizado. O protesto em São Paulo foi à tarde, na Avenida Paulista. Os manifestantes se concentraram em frente ao MASP. O trânsito foi interrompido nos dois sentidos, por algumas horas. Para que seja possível comparar, seria só pegar os jornais gringos e ver as diferenças de abordagem. E foi o que aconteceu. O britânico The Guardian deu manchete para o tema destacando o impeachment de Bolsonaro. O francês Le Monde disse que o presidente é mais perigoso que um vírus. O New York Post destacou que é um líder de extrema direita. O argentino La Nación destacou as palavras fora Bolsonaro e presidente genocida. Enfim, eu poderia continuar falando dos outros tantos jornais gringos que trataram o protesto de maneira muito diferente que os brasileiros, a partir de interesses diversos, afinal de contas são diferentes países, mas eu acho que você já entendeu que o lado político de um grande conglomerado é aquele que barrará o menor número possíveis de anunciantes de publicidades, que vai fugir do conflito. O que nos leva ao terceiro filtro do modelo, as fontes oficiais e a linha editorial. Para Hermann e Chomsky, a mídia tem um relacionamento com os mais poderosos de troca de fontes e discursos oficiais. Como é impossível ter câmeras preparadas no momento certo, na hora certa, em todos os locais do mundo, e a mídia precisa de um fluxo constante de notícias para cumprir a sua grade de programação, existe uma necessidade de captar a notícia quase como uma fábrica de produção. E assim, o viés econômico dita quais notícias ou locais que serão pauta constante para facilitar o jornalismo. Locais oficiais do governo, ministérios, a polícia, delegacias e assim por diante. O que gera uma cumplicidade simbiótica entre as duas instituições. Um acaba dependendo do outro para acontecer. Consequentemente, esses veículos acabam tendo posições dúbias. Tem pluralidade de opinião, para não ultrapassar esse acordo indireto com as instituições. Não à toa, a Folha já chamou a ditadura brasileira de branda, e depois voltou atrás. O Estadão, às vésperas da eleição, marcou com a sua posição editorial que era uma escolha muito difícil. Outras mídias têm os seus especialistas, pessoas que estão inclusas na folha de pagamento dos grandes jornais e que facilitam a validação de certas posturas daquele veículo.
Independente da pauta, você já notou que tem alguns sujeitos da mídia que sempre se posicionam quase como personagens, repetindo o mesmo discurso oficial da emissora? Inversamente proporcional ao tamanho do frisson causado pelo depoimento da médica na CPI é a carreira acadêmica dela, tão pobre em artigos quanto em sucessos musicais. Valeu, Alexandre. O quarto filtro é a pressão e a retaliação. Quando um certo tipo de notícia sai dos padrões de interesse daquelas que mantêm financeiramente os veículos de grande mídia, há uma série de mecanismos que vão retaliar e tentar negar a notícia, trabalhando com vexame e pressão negativa. Quando a narrativa é inconveniente aos interesses daqueles que estão no poder, difama-se as fontes, critica-se o fato e desvia-se do assunto. Isso pode coagir os veículos de imprensa a nem produzirem reportagens e investigações perigosas que poderão ser custosas judicialmente no futuro. É só notar, quando um jornalista ou um grupo de jornalismo independente traz à tona uma denúncia bombástica, ele é primeiramente deixado de lado, é retaliado pelos grandes veículos e até que for possível, nega-se veementemente aquele conteúdo. Grita que houve um negócio aí e troca de vantagens, porque nós estamos vendo que são marginais os hackers e marginal não rima com patriotismo. O governo também tende a ser o principal produtor de reações negativas, atacando, ameaçando e criando a narrativa de que a grande mídia apenas o persegue e nunca estaria fazendo, portanto, o seu papel de investigação de um governo. O que nos leva ao quinto filtro de modelo de propaganda, que é a criação de inimigos para gerar consenso. Geralmente não temos tempo suficiente para nos aprofundar sobre os detalhes de um tema. As nuances e os poréns de matemática exigem tempo e reflexão, e isso não gera a união de um grupo. Para gerar essa coesão, nada melhor do que um inimigo em comum, um monstro para se temer, um único fator responsável por tudo que ajude a encurralar a opinião pública para uma só opinião. No modelo de Chomsky, o anticomunismo e o pânico contra o vermelho constituem quase uma religião do invisível e frequentemente são utilizados como arma de comunicação, porque mantém as pessoas no medo. Mas não é só ele. O monstro, traficantes, imigrantes, corruptos, um único partido responsável para simbolizar toda a corrupção do planeta. Tudo isso são filtros de inimigos comuns que mexem com os nossos dispositivos de arquétipos. E é nesse momento que a mídia virou refém da própria mídia. Existem grupos políticos que agora têm como inimigo comum a própria mídia. Então, até existe diversidade nos grandes jornalões, mas tudo isso dentro de uma linha editorial, uma postura mercadológica do jornal. Por isso não sejamos inocentes. Não há nenhum crime nisso. Não é um problema que veículos tenham posicionamento. Como já defendi num vídeo aqui nesse canal junto do Meteoro Brasil, não há discurso neutro. Não existe comunicação sem viés. A ideia de jornalismo neutro se esconde atrás de um marketing. Mas seria contrassenso achar que a solução para isso é a simples negação desses veículos apedrejando-os. É assim que conspiradores como Olavo de Carvalho pegam para manipular seu povo. Já que a mídia tem erros e manipulações que todo mundo percebe, seria melhor não ver mais mídia. O guru vai dizer, não os consuma mais e apenas me consuma, porque eu sou a verdade. E aí tá feito o golpe. É só notar, o Olavo e o bolsonarismo sempre usam esses mesmos filtros que a grande mídia costuma utilizar. E deste modo, controlam suas narrativas através do medo do comunismo imaginário que estaria em todos os lugares, inclusive nos grandes jornalões. Mas é preciso ser claro, apesar da considerável influência que a grande mídia possui, ela não é a ditadora toda poderosa da opinião. Hoje, essas técnicas e a imposição dessa monstruosidade é geral. Você vê toda essa campanha de favorecimento da pedofilia que está acontecendo diante dos nossos olhos. What? Bro, what are you talking about, man? Não somos ratos de laboratório. Podemos constituir críticas sobre tudo aquilo que lemos. A fabricação de consensos nunca é uma batalha vencida.
Não só é possível, como é necessário continuar lendo todo tipo de mídia, porque é possível, inclusive, fazer o agendamento reverso, pressionar e pautar essas mídias. E isso aconteceu na semana logo após os protestos. Mas você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último semana? Tá aparecendo. Porque a PF e a PRF estão prendendo muita maconha pelo Brasil. faltou erva para o movimento aí. Mas, na verdade, as manifestações não foram pequenas. Reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Agora, por que essas emissoras dedicaram tanto tempo para a cobertura de manifestação nos Estados Unidos alguns meses atrás e não fizeram o mesmo no Brasil? São perguntas que ficam no ar. O que o silêncio eloquente confessa? Eu quero te ouvir nos comentários, porque esse é um assunto complexo. Ao mesmo tempo que eu faço críticas, eu mantenho dizendo que a grande imprensa ainda é validada. A liberdade de imprensa é uma conquista muito nova para o Brasil. E por mais que tenha problemas, eles precisam ser corrigidos e não destruir a mídia toda. Esse é um desejo autoritário e é aqui que nos diferenciamos dos olavistas e bolsonaristas. É preciso achar uma linha de equilíbrio, constituir um olhar crítico sobre a grande mídia. Não trocá-la por um outro guru. Olhar e refletir por que e como grandes famílias concentraram tanto poder e como regulações podem acabar com excessos e monopólios, aumentando a força das vozes plurais. Mas, enquanto isso não acontece do ponto de vista coletivo, individualmente há algumas soluções. Então, como sair desse ciclo vicioso? Acompanhando e financiando o jornalismo independente, para sempre ter um contraponto à editoria da grande mídia. Isso quer dizer que essas produções independentes são neutras? Não. Quer dizer que elas não erram? Muito menos. Quer dizer que é para acompanhar apenas veículos alternativos? Não caia nessa cilada. Mas nunca se esqueça, o consentimento está sendo produzido a todo tempo, em todo momento. Inclusive nesse vídeo, ele também é um produto de mídia. Por isso falo para nunca acreditar em mim, se aprofundar, conferir minhas fontes, ter as suas leituras críticas sobre esse canal. Antes de finalizar o vídeo com uma declaração muito poderosa de Chomsky, eu preciso pedir seu like, inscrição, sininho, apoio a um contraponto da grande mídia. E se você julgou isso aqui uma ferramenta útil, compartilhe com alguém ou financie esse projeto com o Pix ou assinando meu financiamento coletivo de Catarse. Isso faz total diferença no meu trabalho. Mas se não puder, tá suave também. Isto seguirá gratuito, fica suave, fica tranquilo. Siga com Chomsky. Até a próxima e falou-se. Either because they think everything's hopeless. I mean, it's kind of driven into your heads that everything is hopeless. There's nothing you can do. The powers are too great. Nobody thinks I can do anything about it. I mean, it's like these peasants in Brazil, you know. How can somebody like me do anything about it? Kind of hide in the corner and wait till it happens. But when people are kind of, I mean, some of the most effective kinds of propaganda are the kinds that allow you to see what's going on. So you see 99%, 1%, but to feel I can't do anything about it. I'm isolated, alone. I don't talk to anybody. People like me can't do anything. We just have to suffer and bear. That's really effective propaganda. That power is always in the hands of the governed. Those who are being ruled. Power is always in their hands. So how come they just don't overthrow the rulers and take things for themselves? He says, well, the secret, he says, always, every society is control of opinion and attitudes. If you can convince people, if the powerful can convince people, you have to stay in your slot. That's where you belong. And that's your role in life. There's nothing to be changed. Then the rulers can control it. People can learn you're not powerless. Just take a look at what's been done. Take a look at what other people have done under much harsher conditions than you'll ever face. And what's been done right here in your own country.